Olá, bem-vindos a mais um episódio do Bioagrotech. Eu me chamo Isabela Tavares e hoje a gente vai falar de uma dúvida que aparece muito nos comentários do Instagram, do TikTok e também no nosso grupo VIP do WhatsApp. Se você ainda não participa, clica no link da bio do Instagram ou do TikTok e começa a participar, porque lá a gente tem mais de 70 profissionais do agro e a gente troca ideias sobre várias questões de produtos biológicos. E qual que é essa dúvida, né? A dúvida é: como eu sei se o inseto morreu por biológicos? Você aplicou a Bovéria na cigarrinha, voltou 7 dias depois e tem a cigarrinha morta lá no campo. Mas ela não aparenta ter aquele algodão formado pelo fungo. Será que foi biológico? Foi químico que você misturou? Ou ela morreu de velhice? Você usou metarrísio no percevejo, 10 dias depois o percevejo tá lá, morto no chão. Mas não tem nenhum fungo verde aparente. Será que funcionou ou não biológico? Essa é uma dúvida super comum e as respostas dependem de alguns sinais visuais que você vai precisar identificar. E eu vou te ensinar nesse episódio como reconhecer a morte por fungo entomopatogênico, Bovéria, metarrhizium, cordíceps, como reconhecer a morte de baculovírus ou até a morte por BT, e porque às vezes você não vê o sinal, mesmo que o biológico tenha funcionado. Mas eu só queria fazer um parênteses. A gente vai falar aqui de morte por fungo, por vírus, por bactéria, e eu quero que vocês comecem a associar, para entender melhor na cabeça de vocês, essa infecção com a infecção dos seres humanos. Por exemplo, quando você é infectado por um vírus, o vírus da dengue, quais são os seus sintomas? Ou por uma bactéria, um fungo. No inseto é similar, por isso que é mais fácil a gente entender melhor os processos. Vamos começar pelos fungos. Bovéria, metarrhizium, cordíceps, que é a isária, né, que vocês conhecem no campo. Quando o inseto morre pelo fungo entomopatogênico, ele passa por algumas fases, e cada fase tem seu sinal visual. Então, vamos lá identificar. A fase 1 é a fase de infecção, de 0 a 3 dias. O inseto está vivo, mas já foi infectado. O conídeo ou esporo, ele gruda na cutícula, germinou, penetrou, mas não tem nenhum sinal visual. O inseto parece normal. Na fase 2, a colonização é feita de forma interna no inseto, de 3 a 5 dias mais ou menos. O fungo, ele está crescendo e dentro do inseto, dentro da hemocele, que é as veias ali do inseto, né, o sangue do inseto, vai produzir as toxinas, que são chamadas de bovericinas. O inseto ele fica letárgico, ele para de se alimentar e o movimento dele vai ficar lento. Como, por exemplo, no caso da cigarrinha do milho. Ele vai para baixo da folha, na parte abaxial que a gente fala, para se esconder. É como se a gente tivesse pegado uma gripe e aí a gente quer ficar só debaixo do edredom. É basicamente isso. E o sinal visual que a gente tem nessa fase, o inseto fica mole, parado. Você bate na folha, mas ele demora para responder, demora para agir. A fase 3 é a morte, de 5 a 7 dias. Então o inseto morre, o corpo fica mumificado, né, todo duro. Fase 4, o sinal de esporulação, de 5 a 7 dias, que é o sinal definitivo. O fungo, ele coloniza o cadáver completamente ali, quando é feita essa interação. Rompe a cutícula, esporula, e a gente consegue ver aquele micélio branco cobrindo o inseto, se for Bovéria. Parece um algodão branco, uma neve mesmo. Se você vê o inseto coberto por esse algodão branco ou rosado, foi Bovéria ou cordíceps, né, a antiga isária. Mas atenção! Bovéria só esporula se tiver umidade relativa acima de 70% e temperatura entre 20 e 30 graus Celsius, 25 mais ou menos. Se você aplicou a Bovéria no Nordeste, 30 graus Celsius, umidade 40%, o fungo vai matar o inseto, mas ele não vai esporular. Então você vai encontrar o inseto morto, mumificado, mas sem aquele micélio branco ou rosado. E aí você pode pensar, nossa, não funcionou. Na verdade funcionou sim, só que ele não esporulou, pela condição climática que não era favorável para ele. O metarrhizium é da mesma forma, o processo é bem parecido, mas a cor é diferente. Então na fase 1 a 3 é igual, infecção, colonização e morte do inseto. A fase 4, que é a esporulação, que é o sinal, a gente vê um micélio verde cobrindo o inseto. Um verde oliva, depende muito da cepa que a gente trabalha, tá? Parece um mofo verde mesmo. Ele é até chamado de muscardine verde. Se você vê o percevejo morto coberto por esse mofo verde, foi o metarrhizium. Se você aplicou o metarrhizium no percevejo, por exemplo, vamos pôr cenário. Cenário 1, a condição ideal. No Mato Grosso, a umidade está alta. Volta de 7 a 10 dias depois, você vê o percevejo morto, né, com micélio verde, você consegue ver a confirmação. Agora, num cenário 2, a condição de seca. Em Goiás, por exemplo, você volta de 7 a 10 dias para avaliar, o percevejo está morto, sem mumificação nenhuma. Aí você pensa, poxa vida, não funcionou. Mas funcionou, matou. Ele só não esporulou porque não tem as condições ideais. E como saber se foi o químico ou o biológico, quando a gente não tem essa confirmação? As duas dicas que eu vou dar para vocês hoje. A primeira é:
A morte por químico leva no máximo 2 dias, geralmente no mesmo dia. Se você voltou na área 2 dias e a população estava alta e voltou 7 dias depois e encontrou os insetos mortos, provavelmente seja por biológico. Se não foi aplicado nenhum químico nesse intervalo de avaliação. A outra dica é, se não esporulou em 7 dias, leve as cigarrinhas, os percevejos mortos com um pote higienizado com álcool 70 ou aqueles potinhos de farmácia mesmo, coloca um algodão úmido, deixa num local fresco de 25, 27 graus Celsius por 3 a 5 dias, para que o fungo tenha condição de esporular. A gente chama isso de câmara de umidade ou câmara úmida. Inclusive, uma curiosidade, vocês sabiam que há uns anos atrás um artigo da Nature falou sobre como os fungos mudam o comportamento dos insetos? Desde a infecção até o fim dessa infecção, eles atingem o sistema nervoso do inseto e fazem com que eles fiquem nas partes mais altas da planta, para que os esporos dos fungos, eles tenham mais chance de se dispersar no ambiente e infectar outros insetos. Até tem um documentário da Netflix em parceria com a BBC sobre a ação de cordíceps em formigas. Mas esses cordíceps formam cogumelo, que é a parte sexuada do fungo. Por que não acontece o cogumelo nas nossas aplicações de campo? Porque os conídeos são a parte assexuada do fungo. Pode acontecer. Se você digitar aí no Google Isaria fumosorose atacando inseto, aparece algumas fotos de cogumelo, mas é muito raro, tá? Até pensando também na umidade da temperatura que a gente comentou. Legal, né? Agora vamos falar de vírus, do baculovírus. O baculovírus infecta lagartas, espodóptera, helicoverpa, anticárcia. Agora eu quero que você pense no vírus da dengue. Ele pode aparecer com os sintomas aí em você não, né? Na pessoa, de 2 a 7 dias após a infecção e fica no corpo até 15 dias. Por isso a importância da vacina, né? Para o nosso corpo conseguir se defender melhor. Já com a lagarta não tem essa opção, ela literalmente derrete. Como é que acontece? Na fase 1 é a infecção. De 0 a 2 dias. A lagarta ingere o vírus, come a folha que está tratada, né, que foi aplicada ali via pulverização, e ela segue normal. Na replicação do vírus dentro dela de 2 a 5 dias, ele vai se multiplicando de forma massiva nas células. A lagarta para de comer, fica letárgica, sobe no topo da planta ou se esconde ali dentro do cartucho, que é um comportamento típico. E o que a gente observa? A lagarta fica parada, pendurada, ela fica mais brilhosa. E a fase 3, que é a morte e a liquefação, que a gente fala, vira líquido, de 5 a 7 dias. As células vão se romper, as lagartas vão se liquefazer. A lagarta, ela vira um saco de vírus líquido mesmo. Quando esse líquido escorre na folha, ele contamina outras lagartas. Porque se porventura passar uma lagarta se alimentar dessa folha com líquido, ela vai morrer. Por isso que o baculovírus é autoperpetuante no campo, ou seja, ele permanece por mais tempo. Diferente de só aplicar o químico, que é chave e fechadura. Porque se você não acertou a lagarta com o químico, provavelmente esse químico vai se perder ali no campo. Qual que é a diferença, né? Como é que eu sei se é morte por químico ou morte pelo baculovírus? Pelo químico, a lagarta morre, fica dura, mas ela não se liquefaz, ela não rompe a parede. O baculovírus, a lagarta morre e ela vira líquido mesmo. Se você aplicou o baculovírus e voltou 7 dias depois, a lagarta tá morta, tá seca, provavelmente seja por químico. Ou ela morreu por outra causa do campo ali, enfim. Então é assim que a gente tira a dúvida, se foi por químico ou se foi por baculovírus. Agora vamos falar do BT, né? O Bacillus thuringiensis, ou seja, uma bactéria. Pensa de novo aí no ser humano, nessas superbactérias que tem no hospital. Elas são lentas ou são rápidas? São rápidas. E é um sinal menos óbvio do que os outros, o fungo ou o vírus. Por quê? Como é que acontece? Na fase 1, tem a ingestão de 0 a 4 horas. A lagarta vai comer a folha com BT, que é a toxina, né, CRI, que se dissolve ali no intestino alcalino, forma poros nas células intestinais, no intestino médio da lagarta. E os sinais visuais é que a lagarta para de comer rapidamente, tem uma paralisia no intestino. Pessoal, eu não tô entrando aqui em mecanismo de ação, porque a gente tem um episódio específico sobre bioinseticidas. Então volta aí, escuta ele para você entender certinho o mecanismo de ação, tá? Aqui é mais para vocês entenderem como realmente a gente pode identificar no campo. Bom, voltando, a fase 2 é a morte de 24 a 48 horas. A lagarta morre por inanição, septicemia. Em 24 horas, a bactéria se multiplica em milhões de células ativas dentro do corpo dela. E o sinal visual é a lagarta morta, o corpo seco, não se liquefaz, porque, né, não tem baculovírus ali dentro, a não ser que você aplique junto. Como é que a gente diferencia se foi morte por químico ou se for morte pela bactéria? É difícil, porque os dois matam rápido e deixam a lagarta seca. Mas a diferença é o timing. O BT, a lagarta para de comer em 1 a 4 horas, mas morre só de 24 a 48 horas. O químico, o piretroide, por exemplo, a lagarta morre rápido, né? Uma ação de choque, minutos ou horas depois.
A dica prática: se aplicou o BT, volta de 6 a 12 horas depois. Se a lagarta tá parada, viva, comendo, foi BT. Se ela tá morta em 2 horas, provavelmente foi o químico. Tem uma outra dica também sobre a lagarta morta pro BT, que ela aparenta ter um tom mais marrom. Ela não se liquefaz, como regra, né? Ela vai ficando mole, um pouco mole, e aí essa é uma diferença também que a gente observa no campo. Tá, e quando você aplicou ali o biológico e não vê sinal nenhum? O inseto tá morto, mas sem fungo, sem liquefação, sem nada. Existem 3 possibilidades. Primeiro, o biológico matou, mas não esporulou. A gente já falou sobre isso. Clima seco, quente, fungo não vai matar, nem esporular. A gente já falou sobre isso. O clima tá seco, quente, o fungo mata, mas ele não esporula. A solução é o teste que eu falei pra vocês de câmara úmida. Segundo, o inseto morreu por outra causa. O químico que você misturou, o predador natural que apareceu ali no campo, ou até mesmo morreu de velhice. Nesse caso, o biológico não pode ter sido responsável. E eu já mostrei pra vocês, já falei como é que vocês vão identificar. Terceiro, o biológico ainda não agiu. Você voltou muito cedo para avaliar a área. Os fungos vão demorar de 5 a 7 dias, baculovírus de 5 a 7 dias. O BT é mais rápido, de 24 a 48 horas. Se você aplicou o Metarhizium hoje e voltou amanhã, claramente você não vai ver o resultado. Como você vai saber se funcionou quando não tem nenhum visual? Você pode fazer um teste lado a lado, fazer uma área testemunha, sem biológico, e uma área tratada. Contar a população de inseto e comparar. Fazer um mapa de calor, por exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Se a área tratada tem 50% a 70% menos insetos que a testemunha, então funcionou. Mas se a área for uma do lado da outra, você pode achar os insetos até colonizados, né, com a característica de biológico. Por quê? Porque os esporos vão pelo ar. Então, não se esqueçam disso na hora de fazer a avaliação. É bom fazer uma área bem separada da outra. Então vamos fazer um resumo de tudo isso que a gente falou? Já pega seu papel e sua caneta. Você aplicou Bovéria, volta de 7 a 10 dias depois. Procura o inseto morto com micélio branco. Se não esporulou, o clima provavelmente está seco, temperatura não está ideal, faz o teste da câmara úmida. Você aplicou Metarhizium, volta de 7 a 10 dias depois. Procura o inseto morto com micélio verde. Se ele não esporulou, faz o teste também. Se você aplicou Cordíceps, da mesma forma. A diferença é que o micélio vai ficar meio branco ou rosado. No baculovírus, volta de 5 a 7 dias para fazer a avaliação. Procura a lagarta, né, que tá ali, que é feita ali. Fica aquela geleia. Se tá seca, provavelmente não foi baculovírus. Você aplicou BT, volta de 6 a 12 horas depois. A lagarta tá parada, não tá comendo, você volta 24 a 48 horas depois e percebe que ela morreu, provavelmente seja baculovírus. Compara a população de área tratada com testemunhas. Se teve redução mais de 50%, provavelmente foi o biológico. Isso levando em conta todas essas características que eu falei pra vocês, tá bom? E é importante eu lembrar vocês de uma coisa, só uma aplicação, pessoal, não faz milagre. O ideal são pelo menos 3 aplicações, levando em conta o ciclo inteiro do inseto. Se o inseto tem 15 dias de ciclo, a gente faz aplicações 3 vezes com intervalo de 5 a 7 dias, beleza? Vamos pra dica da semana? Bom, essa é especial, porque foi tema do meu mestrado lá na Exalc, que é Metarhizium endofítico, né? Uma vacina para planta. Você já sabe que o Metarhizium mata o inseto por contato, mas tem uma função que pouca gente sabe, pouca gente comenta, que é quando você aplica o Metarhizium, por exemplo, pode ser Metarhizium, pode ser Bovéria, mas no meu caso foi Metarhizium, para controle de Spodoptera no milho. Quando você coloca no tratamento de semente ou no suco de plantio, ele não fica só no solo, ele entra na planta, ele coloniza a raiz, né? O caule. Ele protege a planta de 3 formas. Primeiro, o controle direto, de dentro para fora. O inseto vai se alimentar da folha colonizada com Metarhizium, vai ingerir as hifas do fungo e vai morrer. Segundo, a produção de toxinas, as destrucinas. O Metarhizium produz uns compostos tóxicos dentro da planta e que matam ou repelem as pragas, doenças. E eu avaliei, no meu caso, Fusarium graminearum, que é um problema no milho, Exerohilum tursicum, que é um problema no milho e no trigo. E em relação a essas doenças, grande parte das espécies de Metarhizium que eu avaliei formaram um halo de inibição contra esses patógenos. E terceiro, a vacina da planta induz a resistência. A gente até falou disso nos episódios passados. A planta detecta o Metarhizium, ativa o sistema de defesa e fica preparada para resistir futuras pragas, futuras doenças. É como se fosse uma vacina. Uns estudos mostram, né, e no meu caso até mostraram, de 40% a 60% de mortalidade de Spodoptera no milho colonizado, ou seja, sem aplicação foliar. E a planta consegue tolerar mais seca, estresse. E o mais interessante, as lagartas ficam escuras e secas, como se a gente tivesse aplicado químico nelas.
mas são os metabólitos secundários das plantas vacinadas que mataram as lagartas. E cada vez mais vocês vão escutar falar desse tipo de modo de ação, que é o endofitismo. Além da promoção de crescimento de plantas, né, que produz ácido indolacético, que eu também avaliei no meu mestrado. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do episódio para vocês conferirem depois. Bom, pessoal, é isso. Agora vocês sabem exatamente como identificar se o inseto morreu por biológico ou não, que o micélio branco é a bovéria, o micélio verde o metarrísio, a lagarta se liquefaz o baculovírus. E se não esporulou por fungo, por exemplo, não significa que não funcionou, significa que a condição climática não era a ideal. Bom, salva esse episódio para consultar no campo. Inclusive, eu postei nas redes sociais sobre os micro-organismos essenciais para a safra de milho. Então corre lá para ver, aproveita para seguir e compartilhar. E não esquece de ativar o sininho aqui para o episódio sempre chegar para você assim que for lançado. E também para entregar esse conteúdo para mais pessoas. O curso da soja, inclusive, já está no ar, eu vou deixar o link aqui para vocês também, tá imperdível. Eu falo sobre biológico, para praga, doença, nematóide e alguns bônus que vocês vão poder levar para o campo, que vai ser, assim, essencial para vocês, para avaliarem e ter um resultado muito melhor do biológico no campo. Te espero semana que vem, 6 horas da manhã, na quarta-feira. Até mais!